Olá, sejam super bem-vindos aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou o professor Daniel Santana e nesta aula nós iremos falar sobre o impacto dos custos fixos, tá bom? Então vamos lá, caneta e papel na mão e vamos para a aula. Olha só, para falar de custos fixos, conceituar para vocês o que é custos fixos, eu também preciso falar dos custos variáveis. Então vamos lá. Custos variáveis são aqueles que se alteram na mesma proporção ou na mesma velocidade, ou se alteram quando as vendas ou a produção aumentam ou diminuem, tá? Eu só vou comprar embalagens quando eu estiver produzindo, então só vou gastar embalagens na hora de vender ou na hora de produzir, certo? Eu só vou comprar matéria-prima também quando eu for produzir é que eu vou gastar matéria-prima, quando eu for tá no processo de fabricação que eu vou utilizar elas, então só vou gastar esse custo variável no momento que eu estiver usando, produzindo ou vendendo. Já os custos fixos, eles são o contrário, eles não se alteram conforme as vendas ou conforme a produção. Ou seja, por mais que eu venda pouco ou venda muito, ou produza pouco ou produza muito, esse gasto, que é o custo fixo, não vai se alterar na mesma velocidade, na mesma proporção ou nas mesmas conformidades, tá bom? Então o custo fixo é um gasto que está ali, ó, paradinho ali, né? Você vai vender e você tem que arcar com eles. Você vai vender muito, vai vender pouco, vai produzir muito, vai produzir pouco, você tem que arcar com eles. Um exemplo é a sua folha de pagamento. Os seus funcionários precisam e devem receber, independente se você vai produzir pouco ou produzir muito. Então, eles não se alteram conforme a produção ou conforme as vendas. Por isso que ele é um impacto muito grande. Por isso que nós devemos ter o grande cuidado e as estratégias de produção e as estratégias de venda para que você possa arcar com esse gasto que é, entre aspas, um peso, porque na verdade ele é extremamente necessário para a estrutura do negócio. Porém, ele é um valor que precisa ser arcado, precisa ser pago, precisa ser ali, pessoal, colocado nas obrigações do seu negócio. Por isso que o grande cuidado para que você possa vender, arcar com eles, arcar com demais gastos, os variáveis, por exemplo, e ainda gerar lucro para o seu negócio, tá bom? Pois bem, quais são os exemplos de custos fixos? Nós temos lá na nossa empresa, na empresa de vocês, no seu empreendimento, alguns custos fixos. Por exemplo, o aluguel. O aluguel é um custo fixo que, independente se você vende pouco ou vende muito, você precisa arcar lá com aquele aluguel todos os meses. A folha de pagamento também é um grande exemplo também de custos fixos. Nós temos lá também a energia que você paga, a água que você paga, o seguro que você paga, demais obrigações como internet, também são custos fixos. Eles estão lá todos os meses e você precisa arcar. Por isso que o negócio ele deve ter um planejamento financeiro muito importante, muito grande, muito minucioso, para que você possa, logicamente, arcar com tranquilidade esses gastos e ainda, como falei para vocês, gerar lucro para o seu negócio. Então, o empreendedor, a equipe financeira do seu negócio, deve colocar aquilo ali na ponta do lápis. Por quê? Porque vai pesar. Vai chegar um momento que você está se vendo na situação de ter que arcar com aquele valor independente, tá? Então, tem que ter dinheiro no caixa, tem que ter venda, e o custo fixo tem que fazer parte do seu orçamento para que você possa já ter em mente, né, e já projetado e já orçado aqueles gastos que ocorrerão todos os meses, tá bom? Então o custo fixo ele é extremamente importante para a estrutura do seu negócio. O seu negócio possivelmente só vai existir se eles existirem também. Eu preciso pagar mensalmente lá a minha internet, mensalmente a minha energia. Eu tenho funcionários que trabalham para mim mensalmente. Eu pago terceirizados mensalmente, tá? Então é necessário rever como se ajustar. Aí você fala assim para mim, professor, mas como eu vou eliminar ou reduzir se eles estão ali todos os meses? Eu vou ter só que encarar eles mesmo, né? Mas observe, se você tem um negócio, certo? E você paga aluguel, algumas interpretações você pode analisar. Se o ponto que você está é o melhor, então você tem que analisar esse mercado
tá? O local que você está instalado, o local que você produz, se a sua fábrica é muito próxima à cidade, né? Se você pode alugar um ponto para fabricar um pouco mais de valor mais acessível, nem que seja um pouco mais distante ali, mas que você possa ter um local mais acessível para produzir. Se o seu ponto comercial, onde você vende, de repente tem um outro que faz um negócio melhor para você, ou se você pode negociar com ele alguns pagamentos adiantados e você possa receber ali um desconto, né, naquele seu aluguel. Você pode ver também sobre a sua mão de obra. Como é que você está pagando essa sua mão de obra? A quantidade de funcionários está ultrapassando o limite? Você consegue produzir com um pouco menos? Você consegue vender e ter uma venda saudável com um pouco menos? Se você está pagando um valor muito acima, né, do que o sindicato permite, se você pode trazer para uma média ali também do mercado, tá? Se você também consegue diminuir o consumo de energia, se você consegue levar uma cultura para os colaboradores para que eles gastem menos energia, tenham menor consumo de água, se você consegue negociar com outra operadora para a internet, então deve fazer essas análises para que possa cair um pouco o seu custo fixo, tá bom? Bem, eu posso dizer para vocês que esses custos fixos ele é caracterizado pela sua repetição e não exatamente só pelo valor. Um exemplo, aluguel R$1.000. Eu não posso falar que somente pelo valor que ele é custo fixo, R$1.000, mas pela sua frequência de acontecer em todos os períodos, tá? Então observe comigo, eu pago R$1.000 de aluguel. Esse valor nunca vai mudar? Pode mudar. De repente, eu vi que está muito caro e eu troquei de lugar. Ele vai continuar fixo, só que agora R$800, um exemplo. A mesma coisa é o valor de R$1.000 aluguel e o meu negócio cresceu, eu consegui um ponto muito melhor, que vende muito mais, e eu consigo ter local para estocar e espaço muito maior, porque meu negócio está precisando. Então, logicamente, que eu vou para um local maior e esse custo, que era R$1.000, pode ir para R$1.500, um exemplo, e ele continua fixo. Alterou pela necessidade. Não foi exatamente na mesma proporção das vendas. Foi uma necessidade, R$1.500. Agora eu vou estar com ele há muito tempo aí, já que eu mudei de lugar, estruturei um novo negócio, tá bom? Pois bem, galera, então vamos dar continuidade. Eu queria chamar a atenção de vocês o seguinte: olha como o impacto dos custos fixos é muito grande para o seu negócio. Observe, imagine que eu tenho uma receita, né, um faturamento de R$10.000 mensal, né? R$10.000. E aí você imagina que os meus custos variáveis, matéria-prima, embalagens e demais custos variáveis, eles estão ali na casa de R$4.000. E o meu custo fixo também R$4.000. Observe que eu tenho 10.000, tiro 4 dos custos variáveis, tiro 4 dos custos fixos, fica ali R$2.000. Olha o impacto do custo fixo. Por isso o cuidado e as estratégias de vendas e o bom orçamento financeiro que você precisa fazer para você projetar e já criar condições para poder arcar com eles, né? Vamos lá. Agora imagine que no próximo mês o meu custo já foi para R$9.000. As minhas vendas, o meu faturamento já foi para R$9.000. E aí, como caiu um pouco, meus custos variáveis caiu um pouco também. Imagine que foi para 3.700. Mas meu custo fixo continua R$4.000. Olha só, caiu as vendas, né? E mesmo assim eu tive que pagar os R$4.000. Nesse momento, meu lucro vai para 1.300. Então, olha o impacto desse custo fixo no seu negócio. Ele é importante, mas você tem que criar totais condições de arcar com ele, tá? Estratégia de negócio, uma força muito grande no seu time de vendas, em momentos em que a venda está caindo por conta do mês mesmo, no final de mês, você criar condições promocionais, né, condições que atraiam o seu cliente, né, você cria estratégia de cobrança para cair dinheiro em caixa. Então você tem que criar totais condições e estratégia e visão mesmo empreendedora
para que esse negócio possa sempre ser um negócio sustentável financeiramente falando, tá bom? Então, o custo fixo deve ser incluído no seu planejamento financeiro, deve ser orçado. Então, antes de iniciar o período ou no início do período, faça seu orçamento. Quais são os custos fixos? De que forma você pode reduzir? Qual é o valor dele? Deixa claro na sua planilha financeira e, ao mesmo tempo, comece a projetar vendas. De que forma vocês vão receber dinheiro na sua empresa? Pelas vendas, como é que será feito esse recebimento? Como é que você será realizar essas vendas? Tá? A mesma forma, se você vende a prazo também, quais são as estratégias de cobrança ou estratégias de pagamento a prazo que você possa sempre garantir dinheiro em caixa, tá bom? Então, o custo fixo tem um grande impacto também no preço de venda do seu negócio, né? No preço do seu produto. Por quê? Porque você vai ter que sempre colocar um preço atrativo, né? Que nem impacte grandemente ali na visão do cliente, do consumidor, mas que também traga retorno para o seu negócio e gere lucro. Então, ele tem um impacto no seu preço. Porque se você vê que o seu custo fixo ele é alto, você precisa vender bastante para arcar com ele. Então, você tem que trabalhar um preço atrativo para ambas as partes, né? Outra coisa, impacta no lucro. Imagine se você reduzir em 50% o seu custo fixo, né? Logicamente, você tem uma sobra muito grande ali, um impacto muito importante ali no seu lucro, né? Outra coisa, ele vai ter um impacto no planejamento e na saúde financeira do seu negócio, tá? Então, ele é extremamente importante, mas observe que ele é fixo, né? Então, esse cuidado ali para não comprometer a saúde financeira do seu negócio. Então, uma boa jogada empreendedora. Se eu vejo que meu ponto de venda é caro e não está me trazendo retorno, chegou a hora de eu pensar, mudar, criar uma nova estratégia de local, uma outra localização, uma rua mais à frente, uma rua mais embaixo, né? Para que você possa melhorar, garantir as vendas e reduzir esse custo fixo, tá bom? E outra, pessoal, observe nos compromissos, né, mensais. Então, se eu tenho, além de R$4.000 de custo fixo, eu ainda tenho ainda outros compromissos a ser pago, então comece a trabalhar no seu orçamento de que forma você pode reverter esse quadro ou ajustar esse quadro, tá bom? Então, vamos lá, turminha. Estamos terminando o vídeo. Observe, quanto maior o custo fixo, né, quanto maior o custo fixo, chegou ainda mais atenção para cortar os outros gastos, tá bom? Então, você observa que quanto maior os custos fixos, mais atenção você vai dar para cortar demais gastos. Então, observe de que forma você pode ajustar seus custos fixos e que esses outros gastos, que de repente também são extremamente necessários, não se reduzam demais de forma que impacte a produtividade do seu negócio, por exemplo. Tá? Então, também, quanto maior os custos fixos, tá? Aumentando seus custos fixos, pode ser difícil de você mudar rapidamente se o mercado também mudar. Então, imagine que você tem um custo fixo muito alto, você colocou um ponto muito top, né? Tem bastante funcionários, e se de repente o mercado altera rapidamente, uma crise, né, que possa acontecer, uma mudança mercadológica, algo que o governo, né, possa tratar, e aí você não vai ter condições de mudar também rapidamente ali os custos fixos do seu negócio, tá bom? Então, quanto maior o custo fixo, também nós temos um risco alto, tá bom? Não pegue isso somente no pé da letra, porque se eu tenho um custo fixo alto, é porque meu negócio também possa acontecer de ter crescido bastante, tá bom? Então, faça essa analogia. Meu custo fixo é alto, mas porque também o meu negócio precisa disso e eu vendo a altura disso, né? O grande lance é, se meus custos fixos são altos demais e minhas vendas não são altas, ou seja, eu não consigo cobrir, ou não tenho uma folga, eu não consigo respirar, ou meus custos fixos impedem disso acontecer, tá bom? Então, fiquem ligados, meu custo fixo é alto, mas se eu vendo muito e o meu negócio requer aquilo ali, tá tudo certo, eu consigo ter lucro, tudo certo. O grande lance é o custo fixo ser muito alto e as vendas não responderem a esse custo fixo, tá? Bem, o custo fixo alto pode, se não tiver cuidado, reduzir a produtividade, porque eu vou começar, por exemplo,
eu tenho que arcar primeiro com ele, de repente não consigo nem comprar matéria-prima, ou vou ter que negociar a matéria-prima, isso pode demorar. Então observem também o impacto que pode ocorrer na produtividade do seu negócio, tá bom? Então o ideal é que nosso custo fixo seja alto, nosso lucro alto, é porque você está conseguindo tirar da receita o seu custo fixo e ainda gerar lucro, tá bom? Então quanto maior o custo fixo, se você não tiver cuidado, pode reduzir os recursos, porque você não vai ter dinheiro em caixa, e logicamente perder a qualidade dos produtos, tá bom? Bem, vamos lá. É necessário, pessoal, também sempre realizar as projeções da receita. Façam um bom planejamento orçamentário, façam boas projeções, analisem seu histórico de vendas, né? O que aconteceu no ano passado, no ano retrasado, nos últimos 3, 4 anos, para que você tenha uma base das suas vendas. Analise o mercado, mudança de governo, tá? Entrada de concorrentes, crescimento do mesmo nicho seu, crescimento da cidade, tributações. Então analisem para você colocar tudo isso no seu orçamento, na sua previsão de vendas, nas suas projeções financeiras, tá bom? Analise bem o mercado, faça esse planejamento. Uma vantagem do custo fixo é que eles são previsíveis. Então você já sabe que aquele gasto acontece todos os meses. Então se você já sabe, você consegue trazer um olhar muito melhor para isso, porque você já sabe. O grande lance é as suas estratégias de vendas, de compra de matéria-prima. É importante ter essa análise. Bem, mas como se organizar para isso? Então comece a identificar quais são os custos variáveis, quais são os custos fixos. Identifique, tá bom? Analise seus históricos. Então faça uma análise do que aconteceu no ano passado, das sazonalidades, tá? Estude seu mercado, tá bom? E também, pessoal, analise também a eficiência. O que é que você consegue produzir, né? Ter uma boa produção reduzindo alguns custos. Então analise de que forma você pode fazer isso, tá bom? Analise seu ponto de venda, analise a sua energia, analise os gastos fixos com marketing, de que forma eu posso trocar, de que forma eu posso ter uma mão de obra terceirizada ou não, ou que eu consigo fazer com minha mão de obra que eu não preciso pagar. Vai trabalhando isso aí, vai analisando. No início de cada período, faça suas projeções, como nós falamos, projeção de vendas, projeções de custos, projeções de produção, tudo de acordo com o mercado, e use ferramentas, galera. As ferramentas financeiras são extremamente importantes. Fluxo de caixa certinho, os seus demonstrativos financeiros certinho, tudo que entra, tudo que sai muito bem controlado, tudo que tem para receber, tudo que tem para pagar muito bem estruturado e identificado, porque você vai conseguir tomar boas decisões, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, galera, não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, de comentar, se inscrevam se você não é inscrito ainda. Vai lá no sininho, né? Clique nele para você receber notificações de novos vídeos, tá bom? Então até a próxima aula. Tchau, tchau.